Olá, como é bom poder mais uma vez voltar aqui para apresentar a vocês mais alguns slides do seminário Israel Antiga e Moderna. Já estamos no slide 722 de 737. Esperamos terminar dentro em breve. Este com certeza não será o último vídeo, talvez quem sabe o antepenúltimo, mas temos ainda importantes informações para transmitir a vocês e dentro em breve estaremos concluindo esse seminário. Eu quero pedir que você nos ajude aí compartilhando esse conteúdo de extrema importância. Eu sei que é muito conteúdo, mas é importante que vocês, especialmente os adventistas do sétimo dia, assistam este material e compartilhem este material, porque este documentário, este seminário é praticamente um documentário, um dos documentários mais completos. Falo isso sem nenhuma exaltação, com toda a humildade, reconhecendo as minhas limitações. Com certeza poderia outras coisas serem colocadas aqui, mas é um dos documentários mais completos a respeito da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitas coisas ficaram de fora, mas dentro da temática a qual eu me propus apresentar o tema, comparando o Israel antigo com a Israel moderna, podemos apresentar bastante evidência suficiente de que nós estamos imitando a história do antigo Israel e que muitas das punições que eles receberam por sua rebelião e apostasia também se fizeram notar claramente na história deste movimento. Feita essa introdução, vamos para o próximo slide, que é uma comparação, mais uma comparação entre a Israel antiga e a moderna. Em 2 Samuel 6, 6 e 7, nós lemos o seguinte: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Você já sabe o resultado, né? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Essa é uma história que intriga muitas pessoas. Como uma boa ação de simplesmente tentar ajudar para que a arca não caísse, porque os bois que puxavam ali aquela carroça onde estava a arca, os bois haviam tropeçado e a arca começou a balançar e Uzá achou que ela ia cair e ele colocou a mão para segurar. E isso irou a Deus. Aqui o texto vem dizendo que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali mesmo por causa dessa imprudência. E eu digo a vocês, Deus foi misericordioso, porque os próprios homens que haviam colocado aquela arca em cima daquele carro de bois também deveriam ser fulminados. Sabe por quê? Porque aquela não era a forma correta de transportar a arca. Se nós buscarmos lá no relato onde é dito sobre a arca, nós vamos ver que ela tinha 4 argolas, melhor dizendo, em cada ponta. E ela deveria ser transportada ali por 4 homens que deveriam introduzir uma vara nas 2 argolas da direita e outra vara nas 2 argolas da esquerda. E aqueles homens deveriam transportar aquela arca pessoalmente, para que esse tipo de incidente não acontecesse. Então, muitas vezes, os problemas acontecem na história do povo de Deus porque eles desconsideram as instruções e as orientações dadas para que as coisas sejam feitas conforme a ordem indicada por Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Muitas vezes nós queremos dar uma mãozinha, né? Queremos ajudar. E Deus, Ele não precisa de uma mãozinha. Ele só precisa que nós aceitemos fazer as coisas da forma correta. E será que isso tem alguma contrapartida na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia?
Será que em algum momento homens imprudentemente colocaram a mão onde não deveriam colocar e foram fulminados por Deus por causa disso? Bem, eu não posso afirmar com toda a certeza de que a causa da morte de 2 pastores, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, foi por isso, mas existem fortes evidências que comprovam a razão pela qual Deus fulminou instantaneamente 2 pastores da Igreja Adventista. Essa história ela é desconhecida pela esmagadora maioria dos adventistas. Até mesmo muitos pastores desconhecem essa história. Mas eu descobri isso recentemente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui um texto da Pena Inspirada que vem nos mostrando algo que precisamos considerar aí em comparação com a história de Uzá, né? Vem dizendo assim: quando Cristo vier para tomar vingança contra os que têm educado e ensinado o povo a pisar sobre o sábado de Deus, a demolir o seu memorial e a calcar aos pés o alimento de seus pastos, as lamentações serão inúteis. Os que confiaram nos falsos pastores, vejam isso, meus amados, poderiam ter examinado a palavra de Deus por si mesmos e verificam que Deus julgará a todo homem que teve a verdade e se afastou da luz, porque ela envolvia a abnegação e a cruz. Rochas e montanhas não podem ocultá-los da indignação daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Carta 86, 1900. Então, meus amados, isso aqui parece estranho a muitas pessoas. Como a senhora White está falando aqui de homens que educaram o povo a pisar o sábado de Deus, a demolir o seu memorial e a calcar aos pés o alimento de seus pastos. Aqui o alimento de seus pastos é uma figura de linguagem para expressar o ensino correto. O que alimenta as ovelhas é o pasto verdejante, mas simbolicamente, mas literalmente o que alimenta as ovelhas é o conteúdo correto, o ensino correto da palavra de Deus. E aqui ela dá uma dura advertência contra aqueles que confiaram em falsos pastores e que ao invés disso deveriam ter examinado as escrituras por si mesmos, né, para saber o que é a verdade. E aqui ela fala que eles se afastaram da luz porque ela envolvia uma abnegação e uma cruz. E no fim ela ainda arremata, né? Rochas e montanhas não podem ocultá-los da indignação daquele que está sentado no trono, que é Deus, o Pai, o Altíssimo, e da ira do Cordeiro. Aqui aparecem novamente só 2 personagens. E isso aqui é um texto de Apocalipse que ela está citando, né? Eu vou colocar aqui depois para vocês esse texto de Apocalipse. Deem uma olhada. Então, fazendo uma clara ligação aqui, podemos entender, como já vimos também anteriormente em outros vídeos do seminário aqui, que chegará um momento em que os próprios pastores da Igreja Adventista eles vão pregar sobre a guarda do domingo da tribuna sagrada. Vimos também que uma multidão que havia guardado o sábado e o abandonou chegará a ulular de agonia. Então, todas essas profecias nos indicam, aliadas a essa aqui que está no livro, eu coloquei aqui do lado, talvez não vai dar para vocês verem, porque não deu para colocar aqui abaixo, está no livro Maranata, o Senhor Vem, que é Meditações Matinais de 1976, dia 9 de outubro, página 294 a 295, vocês podem confirmar lá esse texto. Então, vem nos mostrando aqui claramente
que esses homens que vão tentar se ocultar nas rochas e nas montanhas da indignação daquele que está sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, e da ira do Cordeiro, eles calcaram a pés a lei de Deus. Ensinaram o povo a transgredir o sábado. Povo esse que deveria estudar as Escrituras por si mesmos, mas pelo comodismo, pela preguiça, preferiram ser papa-sermões. Ah, meus amados, como será triste, talvez ver até familiares nossos, amigos nossos, pessoas queridas, amadas por nós, nessa situação. Mas isso é fato, isso vai acontecer. Mas agora eu quero falar para vocês dos dois pastores lá, né? Aqui é a imagem de um jornal que você pode ter acesso, eu vou colocar o link aí depois, um jornal lá dos Estados Unidos. É o mesmo jornal, só que aqui eu coloquei uma imagem ampliada dessa primeira parte aqui do jornal, onde mostra a notícia e a foto de um dos pastores, tá? E aqui a descrição, coloquei aqui para vocês, ó, 2 pastores adventistas, redatores da Review and Herald, morreram por raio em 1915. A fonte é o jornal Estrela da Tarde, Washington, D.C., 20 de julho de 1915. Os detalhes eles estão nos links aqui, olha, que eu deixei aqui para vocês. Esse jornal ele está disponível na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, tá? Então vocês podem acessar esses links aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo pelo DVD, você pode entrar no nosso site, no nosso canal no YouTube, canal Mais Uma Voz, ter acesso a esse vídeo, tá? No canal para você fazer a pesquisa aqui destes links e ter acesso a essa matéria. No segundo link aqui, no primeiro você vai ter a foto, tá? A imagem do jornal. No segundo você vai ter a tradução do artigo aí do jornal, você vai ter a tradução para o português. E lá mais para o final do artigo, conta que um desses pastores ele estava editando um livro sobre espiritualismo. Será que seria essa a razão pela qual Deus fulminou esses 2 pastores exatamente no ano que a senhora White morreu? Em fevereiro de 2000, se eu não me engano, em fevereiro de 1915, a senhora White faleceu. E isso aqui aconteceu dia 20 de julho, ou dia 19, né? A data do jornal é 20 de julho de 1915. Esses 2 pastores morreram assim, um em seguida do outro. Instantaneamente, raios caíram do céu e fulminaram esses homens. Aqui tem a foto até das crianças, né? Filho de um desses pastores que estava próxima, que ficou queimada também, mas não chegou a falecer. Mas esses 2 pastores foram fulminados por raios, exatamente aí na Review, agora já em Washington, né? Que nós vimos que a Review, depois do incêndio em Battle Creek, ela foi transferida para Washington, e eles eliminaram as publicações comerciais. Mas esses homens, é dito aí na reportagem que um desses pastores estava editando um livro sobre espiritualismo. É bem verdade que no jornal não explica se eles, neste livro, estavam defendendo o espiritualismo ou se estavam combatendo o espiritualismo, nesse livro que eles estavam editando. Que eu não sei quem era o autor também, ou se era eles mesmos, eles estavam apenas editando, eu creio que eles eram apenas editores desse livro. Mas o fato é que esses homens foram fulminados, e eu não consegui deixar de associar isso com a história de Uzá. Será que esses homens estavam tocando em algo que não era para eles tocarem? Fica aí a pergunta para a nossa reflexão. Eu creio que à toa não foi. Foi um sinal muito indicativo e muito pesado para nós desconsiderarmos a gravidade no problema ao qual eles possivelmente poderiam estar envolvidos. Mas o fato é, meus amados, que nem com aquela questão do fogo,
destruindo o hospital e destruindo a publicadora da igreja. Os problemas eles pararam. Pelo contrário, eles continuaram, como nós vamos mostrar aqui, como nós mostramos através deste exemplo e como nós vamos continuar mostrando aqui. Mas eu quero aqui fazer uma recapitulação com vocês, recapitulando a transformação da IASD, que nós vimos aí ao longo de todo esse seminário. Vamos recapitular novamente o que aconteceu na história da apostasia aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas. E isso foi em 1904 que foi escrito. Entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? E aí agora ela começa a descrever os resultados dessa reforma doutrinária que, como nós vimos, já aconteceu na igreja. Primeira, seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Ela colocou como seria em 1904 e nós já vimos que isso aconteceu. A igreja adventista rejeitou os princípios da verdade que Deus lhe concedeu. Segundo, nossa religião seria alterada. Já vimos também as alterações em inários, em certificados de batismo, em vários aspectos aí da igreja, nos logos da igreja, nos logotipos, né? Terceiro, os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos, de 1904 para trás, né? De 1854 a 1904, esses princípios seriam contidos na conta de erros. E como nós vimos no livro A Trindade, esse livro aqui, realmente eles dizem que os pioneiros erraram ao interpretar o testemunho bíblico, né? Então essa profecia também se cumpriu. Quarto, estabelecer-se-ia uma nova organização. E realmente a Igreja Adventista hoje é uma nova organização. Ela manteve o mesmo nome, mas é uma organização totalmente diferente. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Um deles é esse aqui, que eu já mostrei para vocês, né? E vários outros que eu mostrei lá atrás. Se vocês assistiram todo o seminário, vocês vão se lembrar. Sexto, introduzir-se um sistema de filosofia intelectual, que também se cumpriu. Os fundadores desse sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. Também foi feito esse trabalho. Oitavo, o sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Isso, de certa forma, já está acontecendo, mas ainda vai se consumar plenamente. Nono, coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Já vimos também que eles não permitem. Se alguém se levantar contra o novo movimento, é removido da igreja ou expulso do ministério, se for pastor, ou expulso da obra, se for funcionário. 10. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício. Já vimos também isso através da obra de cursos como deixar de fumar e tal. Mas ela conclui dizendo aqui, mais removido Deus, porque eles removeram o Deus verdadeiro, né, introduziram um Deus trino, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Mensagens Escolhidas 1, páginas 204 e 205, publicado em 1904, em Especial Testimônio, série B, 2, 51 a 59. Então, a consequência de toda essa mudança doutrinária e todos os passos que foram dados em rebelião contra Deus, à semelhança dos 10 passos da antiga Israel, a consequência de tudo isso é o que está aqui no final. Seus alicerces se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Então essa parte está ainda faltando acontecer. A estrutura que tão enfaticamente é defendida, aí a estrutura dos prédios, das escolas, dos hospitais, dos templos, das publicadoras, das fábricas de alimentos,
e de vários outros edifícios, estruturas, foi profetizado que os vendavais e tempestades derribariam tudo isso. No próximo vídeo vamos continuar, então, entendendo agora sobre a apostasia ômega. Vimos até aqui a apostasia alfa, o início da apostasia na Igreja Adventista. No próximo vídeo vamos entender o que é a apostasia ômega, se ela já começou, quando ela começou e por que ela começou e quando nós vamos demonstrar que ela começou. Então, eu agradeço por você ter assistido, acompanhado o vídeo até agora. Que Deus continue abençoando a você ricamente, iluminando sua vida com a compreensão correta do Evangelho, da Palavra de Deus e da história deste movimento. Nos ajude aí, através das ações que você já conhece, para promover o conteúdo na plataforma. E se você estiver assistindo por DVD, copie esse DVD, pode copiar livremente aí, mas seja prudente, envie somente realmente para pessoas que você sabe que darão valor a este material e o analisarão com cuidado, dedicação, prudência e com o Espírito de Cristo. Obrigado pelas ofertas daqueles que estão ajudando. Na realidade não são muitos. Para ser exato, apenas um irmão, né? Eu agradeço a este irmão por estar nos ajudando. E aqueles que puderem nos ajudar, os links estão aí abaixo na descrição do vídeo, ou você pode entrar em contato conosco aí através dos nossos contatos, que eu vou deixar no rodapé deste vídeo, para nos ajudar aí na obra de evangelismo, na publicação de conteúdo, na gravação de DVDs e distribuição de folhetos e vários outros materiais, para levarmos assim então o evangelho eterno, o evangelho autêntico, a muitas e muitas outras pessoas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!